Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, agora pelo nosso Instagram. Depois de praticamente um mês, aqui estamos nós, retornando às nossas atividades. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Deixa eu ver se está fluindo bem o áudio. Boa noite. Está perfeito, está fluindo bem, graças a Deus. Dá para nós seguirmos. Eu já entrei e eu fico muito feliz de estar retornando às nossas lives aqui pelo Instagram, pois onde a gente se conheceu, onde a gente teve a oportunidade de estreitar os nossos laços, né? Como faço habitualmente, depois de um certo tempo para cá, dando início uns 5 minutos depois dessa abertura. Enquanto isso, eu aproveito para mandar os aviõezinhos aos nossos amigos. Vou lá mandar os aviõezinhos com calma para nós não derrubarmos o celular, né? Porque é sempre cautela, calma e muita hora nesta calma, né? Como a gente costuma dizer. Então nós estamos aqui, mandar os aviõezinhos. Vamos lá, devagarzinho para não derrubar o celular, né? Vamos com calma, né? Muita hora nesta calma. E deixar um recado a vocês que momentaneamente, pelo menos no mês de julho e agosto, as nossas lives vão ser apenas às quartas-feiras. Se tudo der certo, em setembro nós retomamos as segundas-feiras, né? Para darmos sequência aos nossos estudos, darmos uma alavancada, né, nos nossos estudos, como a gente já estava fazendo anteriormente, né? Pronto, mais 2, 3 e tá bom, né? Pronto, mandamos os aviõezinhos. Quem chegou também conosco, a Carol Strebe. Boa noite, Carol. Carol, parabéns pelo seu trabalho, pela persistência para estar levando a mensagem do Minuto de Sabedoria, este projeto que eu já fiz no início do nosso perfil, e só que nós fazíamos em áudio apenas, e a Carol está fazendo esse trabalho, né? Então é muito bom fazer esse trabalho de divulgação. Vamos fixar o comentário, e eu sei que a Bárbara Mota está fazendo uma live agora, lá no perfil junto com o Baiano Espírita, o Dinei, né? Boa noite, Alcineide, seja bem-vinda. E então algumas pessoas devem estar lá com ela, mas vocês já podem estar encaminhando os aviãozinhos também para os nossos amigos. E é bom, né? Quanto mais pessoas estiverem fazendo as lives, tanto melhor. A gente fica... Deixa eu ver se está enquadrado aqui, talvez esteja um pouco fora de enquadramento. Regina Célia, boa noite, Regina, seja bem-vinda. Vamos ver se eu enquadro melhor aqui, porque parece que ele está com um pouco... Estou mais por um lado, agora acho que acertei, né? Já acertei. Aldenice, boa noite, Aldenice. Quanto tempo. Que bom te encontrar aqui também. A Glória Maria, boa noite, Glória, seja bem-vinda. E nós estamos então agora retomando, a última live que nós fizemos desse livro, estava vendo aqui, foi no dia 11 de junho, onde eu fiz o sorteio do livro Veredas da Redenção, do Nicola Fratari, pelo Espírito Jerônimo Mendonça, e a Gleides, que foi a sorteada, e já recebeu o livro, né? A Gleides já recebeu o livro. Nós estamos estudando então o livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, este livro que recebemos de presente da nossa querida amiga Luciane lá do Rio de Janeiro. Então, nós vamos aguardar mais alguns minutos para nós começarmos a fazer a leitura desse livro, né? Do capítulo de hoje, capítulo 21, Na Porta do Paraíso. Este livro que tem 80 capítulos. Então, nós começamos em junho, maio praticamente, fazermos 2 lives por mês deste livro. E aí, por contas de compromissos familiares, tudo mais, que me afastar das lives, nós tivemos a suspensão das nossas lives praticamente por um mês. Retomamos a semana passada com a nossa querida Flavinha, amiga espírita, que retomou, né, conosco
no projeto Recomeçar. Bom, já estamos com 6 minutos de live. Que bom que você está de recesso, Denise. Pelo menos você pode estar conosco. E se vocês puderem, né, vão encaminhando os aviõezinhos para os nossos amigos que normalmente nos acompanham. A Kátia chegou conosco e a Luciane também. Que bom, Lu, que você chegou. Falei de você agora há pouco, que você que nos presenteou com este livro. Clay, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Que o pessoal estava desabituado conosco nas nossas lives. E, por sinal, na quarta-feira passada, por uma questão de praticidade, a Flavinha optou por fazermos pelo YouTube. E então, aquela live da semana passada, pensávamos em fazer pelo Instagram, mas a Flavinha falou, vamos fazer, Aloysio, pelo YouTube, porque vai que o Instagram dá bug, você está retomando agora, então vamos com calma. E assim o fizemos. E vou deixar um aviso a vocês, que na última quarta-feira de cada mês, vamos fazer as lives pelo YouTube. Sempre na última quarta-feira de cada mês, nós vamos seguir com Momentos com Jerônimo Mendonça no livro Recados do Amigo, de Jerônimo Mendonça, pela médium Maria Gertrudes Coelho, de Ituiutaba. Então vamos agora fazer uma pausa na música, para que a gente possa fazer a leitura. Então vamos lá, capítulo 21, Na Porta do Paraíso. E o De Luca traz para a gente uma mensagem inicial de Carter Chambers, do livro Personagem do filme Antes de Partir, interpretado por Morgan Freeman, da Warner Bros. E diz assim: os antigos egípcios tinham uma bela crença sobre a morte. Quando as almas deles chegavam ao paraíso, os deuses perguntavam duas coisas. As respostas determinavam se eles entrariam ou não. E vejam quais duas perguntas que os deuses faziam, né, segundo essa tradição egípcia, às portas do paraíso. Encontrou alegria na sua vida? A primeira pergunta. E a segunda pergunta: você proporcionou alegria aos outros? Então vejam que interessante essa pergunta, essas duas perguntas, que a gente pode fazer uma reflexão, uma introspecção e nos questionarmos se até hoje, boa noite Denise, se até hoje nós encontramos alegria em nossa vida e se até hoje nós proporcionamos alegria aos outros. Olhem só, essas perguntas que eram capazes de dizer se você entraria ou não ao paraíso, que é, segundo essa tradição egípcia, uma crença sobre a morte, né? Quando as almas chegavam ao paraíso, os deuses perguntavam, faziam essas duas perguntas. E dependendo da resposta, entrariam ou não. Evidente, acredito eu, que a resposta teria que ser afirmativa. Se nós encontramos alegria na nossa vida e também, se eventualmente não encontramos alegria, mas se proporcionamos alegria aos outros. Quantas pessoas, em vez de trazer alegria, trazem tristeza para os outros. E que a gente possa refletir sobre essa mensagem e tentar trabalhar um pouco melhor a nossa existência. Se não fizermos até então, vamos procurar fazer de agora em diante. E aí o De Luca vai trazer a seguinte reflexão. A vida na Terra não deve se converter num vale de lágrimas. Ainda que a dor e a tristeza nos visitem em certos momentos inevitáveis, a finalidade da existência é ser feliz tanto quanto possível. Então vejam, nós não podemos trazer a vida que vivemos aqui na Terra como se fosse eterno sofrimento. Vamos passar por dores? Sim. Vamos passar por tristeza, por sofrimentos? Sim. Evidente e natural, porque estamos vivendo num planeta de provas e expiações.
E por esta condição planetária e na nossa condição inferior ainda de espíritos a caminho de uma evolução, haveremos de passar por essas questões, em relacionada à dor, relacionada à tristeza. Mas, vejam só, a finalidade da existência humana é sermos felizes tanto quanto possível. Por quê? Apesar das dificuldades, apesar das dores, tristezas, desarranjos da nossa jornada, temos que procurar ser felizes, pois viemos aqui nesta condição. Não viemos exclusivamente para sofrer. As dores e o sofrimento representam, sim, acessos e degraus para que a gente consiga, passando por eles, estarmos mais leves. Como se a gente libertasse de um peso, de um fardo que a gente estava carregando até então. De Luca continua dizendo para nós: encontrar alegria na vida é diferente de esperar alegria nos encontrar. Então, repetir, encontrar alegria na vida é diferente de esperar a alegria nos encontrar. Então, são duas situações antagônicas, né? Uma que você, por exemplo, fica só esperando que a alegria te encontre, ou você vai ao encontro da alegria. E quase todos nós temos uma lista de coisas que nos dariam satisfação. No entanto, raramente nos empenhamos em materializar nossos sonhos. Então veja, nós temos a lista enorme de sonhos, de projetos para a nossa jornada. E, no entanto, o que acaba acontecendo? Que nós deixamos a nossa lista enterrada. A nossa lista enterrada é intacta conosco. E são, como ele diz aqui para nós, geralmente morremos com vontades inacabadas. Aí é uma grande reflexão para nós. Tem uma frase do livro Ilusões, de Richard Bach, um autor americano espiritualista, que ele fala assim: jamais lhe dão um desejo sem lhe darem a oportunidade de realizá-lo. Aí é uma frase. E ele completa dizendo: porém, você pode e deve trabalhar para que isso aconteça. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, vai em busca do teu sonho, vai em busca do teu desejo, vai em busca daquilo que você acredita e trabalhe para a realização dele. Não fique esperando as coisas caírem do céu. E muitas pessoas falam: tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, eu não consigo. Mas será que você está acreditando? Será que nós estamos colocando fé naquilo que nós desejamos? Acreditar já é um passo muito grande para a realização daquilo que nós desejamos. Então, acreditar é fundamental. E as pessoas, às vezes, têm sonhos que eles falam impossíveis de realizar. Então, ela já taxa desde o princípio que ele é impossível. Se ele é impossível, nunca vai ser realizado. Mas um sonho possível pode sim acontecer em nossa vida, desde que nós trabalhemos por ele. Que a gente possa ir em busca da nossa felicidade, ainda que relativa, não obstante os reveses da vida. Quando uma situação adversa nos acontece, e todos nós passamos por essas situações adversas, é natural, faz parte, da nossa... Deixa eu ver o tempo aqui para a gente. Isso. Faz parte da nossa vida. Mas se eu ficar lamentando, chorando infinitamente, eu não vou crescer, não vou progredir. Aproveite os momentos de dificuldade para você superar aquilo e vencer. E trabalhar para aquilo que você quer chegar. De Luca continua dizendo para nós o quê? A vida não pode ser só trabalho, obrigações e responsabilidades. Há de se ter tempo para a alegria, para o prazer, no seu sentido mais amplo,
para as amizades, para os relacionamentos afetivos, para o cultivo do que é bom e do que é belo. Se faltar isso, poderemos até adoecer. Então vejam, né? Quão importante. Então ele fala que a vida não é só trabalhar. E tem pessoas que trabalham turnos duplos, de manhã, de tarde, à noite, no dia de folga trabalha também, vive para o trabalho. O trabalho é lei da vida, sim, como nos diz o nosso Mestre Jesus, eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje. Então a lei do trabalho e do progresso ela é inerente à nossa natureza, mas que a gente não foque a nossa vida e a nossa jornada apenas e tão somente no trabalho. Que nós possamos, sim, encontrar momentos para que a gente possa, né, para que a gente possa cultivar o que é bom e o que é belo. Se faltar isso, poderemos até adoecer, como diz. E aí ele vai trazer uma frase da Bíblia. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar até os ossos. Então é importante prestarmos atenção nisso. O coração alegre, né, quando a gente está coração alegre, quando estamos leve, soltos, estamos sim em condição de crescer, de progredir, de evoluir. Mas se a gente se foca somente nas dificuldades, somente no trabalho, somente nas obrigações e nas responsabilidades, a vida perde um pouco de graça, perde um pouco do sentido. E o De Luca continua dizendo: é preciso treinar a nossa percepção para as pequenas felicidades que cruzam diariamente a nossa vida. Elas representam mais de 90% da nossa alegria de viver. Encontrar a alegria também se dá pelo sentido que atribuímos às coisas. Olha só, vamos fazer até uma repetição da frase do De Luca. É preciso treinar a nossa percepção para pequenas felicidades que cruzam diariamente a nossa vida. Pequenas alegrias, pequenas felicidades. Isso é muito importante. Elas representam mais de 90% da nossa alegria de viver. Boa noite, Wanda. Seja bem-vinda. As pequenas alegrias, as pequenas gentilezas, as pequenas felicidades representam, como o De Luca está dizendo, mais de 90% da nossa alegria de viver. Então, né, como a Lu está dizendo, temos que ter gratidão com os pequenos momentos de alegria. E a gente muitas vezes se foca onde, Lu? Nas dores, nas dificuldades. Claro, é aquilo que eu falo para vocês sempre, quando a gente está, né, tranquilo, sereno, velejando naquele mar calmo, de águas cristalinas, ou voando num céu azul de brigadeiro, nossa, ter fé é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas basta a pequena tormenta sossobrar o nosso barco que a gente já perde um pouco as estribeiras. Perdemos muitas vezes a confiança na espiritualidade maior. Isso independentemente da religião e da fé que a pessoa professa. Raríssimas as pessoas que conseguem, com dificuldade mesmo naqueles momentos, superar e caminhar, e seguir, e trabalhar e progredir. Então é importante sim, né? Encontrar alegria, como o De Luca está dizendo para nós, encontrar alegria também se dá pelo sentido que atribuímos às coisas. Olha, ele vai colocar umas coisas assim tão comezinhas, tão praticamente insignificantes, mas olha só, comer um pastel na feira pode ser tão prazeroso quanto estar num restaurante luxuoso. Tudo depende da emoção que colocamos em cada momento. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, olha, coisas mais simples da vida. Poxa, o cara comeu um pastel na feira, pô, que tão importante. Às vezes, pô, mas a companhia, o momento, a alegria, a descontração fosse, naquele exato momento, muito mais prazeroso que você tivesse num restaurante luxuoso, com totalmente arrumado, devidamente
com trajes finos. Talvez você não estivesse tão à vontade, como no encontro com amigos. Então, é a intensidade que a gente coloca no momento. As alegrias, as pequenas alegrias da vida, nós temos que ser gratos, agradecer pelas bênçãos simples da vida, como, por exemplo, né, um pôr de sol. Dani, boa noite, querida. Olhar umas estrelas, o céu, a lua. Quantas coisas pequenas que muitas pessoas não dão valor. E tem uma frase que diz assim, uma frase de efeito, que diz assim, né, que o nascer do sol dá um espetáculo maravilhoso quando raia o dia. No entanto, muitas das pessoas estão dormindo. Dinei, meu querido amigo, nosso querido baiano espírita, obrigado pela sua presença. Eu vi que você estava na live com a Bárbara lá, obrigado por estar aqui conosco e parabéns por estar participando também do projeto com a Bárbara. Retomamos agora, graças a Deus, as quartas-feiras, momentaneamente, pelo menos em julho e agosto, as quartas-feiras, e a partir de meados de agosto ou setembro que seja, vamos estar retornando às segundas-feiras novamente. Então, gente, Regina, eu fico feliz, né, quando vocês se cumprimentam, né, cumprimentando a Silvia quando chega cumprimenta todo mundo também. E eu estava dizendo, então, como é bonito, o De Luca traz essa frase importante, as pequenas alegrias, né, as pequenas alegrias que nós podemos aproveitar. A gente não fica esperando muitas vezes aquele momento especial. Tem gente que fala assim, olha, essa roupa aqui eu vou usar. Tudo bem, às vezes você tem uma roupa de um casamento que você vai ser padrinho, coisa e tal. Então vai, aquela roupa específica. Mas não fica guardando os pratos, os talheres, as roupas. Vamos usar, né? Vamos aproveitar. Não tem momento especial, o momento especial é agora. É o hoje, é o aqui. O ontem já foi, o amanhã incerto. E que bom que nós temos a oportunidade de usufruir das pequenas alegrias da vida. E todos nós, graças a Deus, temos a bênção da existência que foi concedida por Deus, nosso Pai, e pelos nossos pais de ordem material, né? Se não fossem eles, nós não aqui estaríamos, que nos concederam, né, a graça de habitar um corpo. Então, vamos focar nas coisas boas da vida, né? Aproveitar as pequenas alegrias, como o De Luca nos traz. E ele vai dizer, então, né? Tudo depende da emoção que colocamos em cada momento. E a Dani dizendo, né, que na simplicidade encontramos alegrias genuínas, inigualáveis. E olha agora, né? Agora a questão, depois eu vou retomar o começo, a mensagem que o De Luca trouxe no início. Proporcionar alegria aos outros é também uma fonte rica de felicidade para os outros. Proporcionar alegria aos outros é também uma fonte rica de felicidade para nós mesmos. Poxa, você ficar feliz pela felicidade do outro, quando você, pela sua atitude, pelo seu gesto, pelo seu momento, você consegue trazer uma alegria para alguém, e você ficar feliz pela felicidade do outro. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, vejam, não é só a alegria e a felicidade para nós, mas quando a gente consegue proporcionar alegria para os outros, quão importante é. Boa noite, meu querido Ari, seja bem-vindo. E Jesus afirmou que há mais alegria em dar do que receber. E a gente vai lembrar da onde? Da oração de São Francisco, obviamente, né? Tão maravilhosa essa oração, atribuída a São Francisco, né? Não dizem, a gente não pode dizer se é real ou não, né? Foi São Francisco que fez, mas é atribuída a ele. Mas se for ou não for, a gente sempre fala a oração de São Francisco. Então, olha só, De Luca vai dizer para nós, né? Passar toda uma existência procurando apenas a própria felicidade, indiferentes ao que se passa com as pessoas à nossa volta,
é perder um dos sentimentos mais gratificantes da vida, que nasce quando contribuímos para a felicidade do outro. Então as pessoas egoístas, narcisistas, que pensam única e exclusivamente em si. Primeiro eu, depois eu, amanhã depois para mim, se sobrar um pouco para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu gato, para o meu papagaio, para o meu cachorro, e aí depois para os outros. Então, quando a gente consegue proporcionar alegria, felicidade para o outro, nos pequenos gestos, você não precisa fazer grande coisa, não. E às vezes um cumprimento, um bom dia, falado de coração. Para aquela pessoa que passa pela rua, às vezes está triste, cabisbaixo, você fala bom dia. E fala bom dia de coração aberto. Poxa, você alegrou a vida da pessoa falando aquele bom dia. Você trouxe oportunidade ímpar na vida daquela pessoa. A Dani dizendo, parece bobagem, mas aí está o que de fato nos toca a alma. Vejam, buscar alegria nos pequenos momentos, nas pequenas coisas da vida, é o primeiro passo. E o segundo passo, proporcionar alegria e felicidade aos outros. Esse é mais difícil, né? Às vezes as pessoas querem ser felizes a todo custo, passando muitas vezes por cima dos outros, não prestando atenção na existência, atropelando um ou outro. Mas veja que alegria há, que felicidade há em conseguir algo para si, se faltou para o outro. Refletamos sobre isso. A lição do De Luca, ela é muito tocante nesse momento. E ele vai finalizar assim, vamos então nos lembrar das duas perguntas dos deuses que os deuses nos farão. Mas não vamos aguardar a nossa morte para respondê-las, porque talvez seja tarde demais. Eu vou retomar a pergunta, né, para aqueles que chegaram depois, e o De Luca sempre traz uma introdução do seu livro. Ele fala assim, os antigos egípcios tinham uma bela crença sobre a morte. Quando as almas deles chegavam ao paraíso, os deuses perguntavam duas coisas. As respostas determinavam se eles entrariam ou não no paraíso, né? Primeira pergunta, encontrou alegria na sua vida? E a segunda pergunta, você proporcionou alegria aos outros? Bárbara Mota, querida, seja bem-vinda, obrigado pela presença, dê uma passadinha rápida lá no livro, né? Esse daqui, ó, Levantar e Seguir, de De Luca. E eu estava dizendo, né, que deu uma passadinha na sua live, e passei rapidamente, mas estamos aqui, graças a Deus, retomando. Rosângela, esse livro do De Luca, tá? Levantar e Seguir, nós estamos no capítulo 21, tá? Na Porta do Paraíso. Capítulo 21, viu, Rosângela? E nós estamos fazendo as lives toda quarta-feira, às 22 horas aqui pelo nosso perfil do Instagram, tá? Fazemos esse estudo. Estávamos fazendo as segundas e quarta, e agora, por uma questão de problema de saúde familiar, nós tivemos que, né, fazer uma pausa momentaneamente, no mês de junho praticamente, né? Retomamos ao Instagram praticamente um mês depois, e aí nós voltamos, né, hoje praticamente, efetivamente, na quarta-feira passada fizemos uma live pelo YouTube com a Flavinha, num projeto diferente, né? Estamos recomeçando o estudo desse livro, e provavelmente, viu, Rosângela e nossos amigos, meados de agosto, começo de setembro, eu volto também a fazer as lives às segundas-feiras. Então, acompanhe os nosso perfil, né, Rosângela? Que a gente vai estar fazendo as lives às segundas e quarta, provavelmente de meados de agosto para frente. Por enquanto, somente às quartas-feiras, tá? E na última quarta-feira de cada mês, aí já pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, nós trazemos o Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós trazemos mensagens do livro Recados de um Amigo, recebido pela médium Maria Gertrudes Coelho, de Ituiutaba, cidade natal de Jerônimo, pelo espírito Jerônimo Mendonça. Então, a última quarta-feira de cada mês é sempre pelo nosso canal do YouTube.
e as outras lives aqui pelo nosso perfil do Instagram. Então, reflitamos sobre essas duas perguntas e como De Luca fecha, né? Você encontrou felicidade nesta vida, na sua vida? E a segunda pergunta, você proporcionou felicidade aos outros? Dependendo da nossa resposta, nós vamos entrar ou não no paraíso. E o De Luca fala, responda isso e tente refletir. Não vai esperar a sua morte chegar, porque aí pode ser tarde demais. Então vamos buscar alegria nas pequenas coisas. Vamos procurar felicidade também nas pequenas coisas e dar a felicidade para os outros. Que quanto mais alegria, mais felicidade nós distribuirmos, mais nós recebemos. É uma fonte que nunca seca. Eu queria fazer um comentário com vocês, muito em particular, os amigos que já nos acompanham há um certo tempo. Quando eu fiz essa pausa desse mês, que nós estávamos com esse problema familiar de minha mãe, que graças a Deus está bem melhor, e nós, no culto do Evangelho no Lar, procurei trazer esta mensagem aqui do De Luca. Eu vou falar para vocês. Não fluía, eu não conseguia fazer 10% da análise que nós fizemos hoje. Claro, momentos e momentos. A espiritualidade estava presente naquele momento? Sim, com certeza. Sempre, todo o culto do Evangelho no Lar, nós temos sempre a presença de benfeitores amigos. Mas hoje, já estando mais refeito, mais reequilibrado, conseguimos sim passar a mensagem de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. E eu fico muito feliz com a presença de vocês, é sempre uma alegria. Convido para estarem conosco na próxima quarta-feira, dia 23 de julho, para o capítulo 22 desse livro, Restaurados. Tá? Então fica o convite. O livro tem 80 capítulos. Tá? A ideia nossa era terminar este livro este ano, mas não vai dar, mas vamos, não importa, O importante é continuar, Continue trabalhando, continue fazendo, Obrigado, Ari, obrigado, querido. Espero que você esteja bem também, espero que vocês todos estejam bem. Eu fico muito feliz, eu sinto falta, como vocês não acreditam, a falta que a gente sente desse momento, desse momento de reflexão, dessa troca, porque eu falo assim, quando a gente faz uma live, quando você faz uma palestra, e principalmente aqui no Instagram, que essa interação que a gente traz mais próximo, a gente nunca se sente sozinho. Eu não estou aqui no meu quarto, fazendo uma live, falando sozinho para uma tela do celular. Eu estou com vocês. Cada um de vocês, em cada lugar, cada cidade, é um elo, é uma ligação que nós vamos estabelecendo de coração a coração. Tenho uma palavra só a dizer a todos vocês, gratidão. E para nós finalizarmos, como sempre fazemos, nós vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração, convidando a todos, aqueles que quiserem colocar um copo com água, pedindo também à equipe médica espiritual que possa fluidificar a sua água, que ela possa servir, de remédio para as nossas dores, para as nossas dificuldades, A Dani dizendo, é isso, Aloysio, com esforço e vontade firme, tudo vai se encaixando aos poucos novamente, se Deus quiser, Dani, se Deus quiser. Bom, vamos pôr então uma musiquinha para a gente, uma música muito bonita, muito própria para o culto do Evangelho no Lar também, que eu gosto muito. Obrigado, Dani, obrigado. Queridos amigos, neste momento, gostaria de convidar a cada um de vocês, se assim sentir confortável, para fechar suavemente seus olhos, tomar uma inspiração profunda. No momento de expirar, vai relaxando seus ombros, abstraindo a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que ela possa nos transpor para as esferas luminosas, onde podemos encontrar espiritualmente os nossos protetores, os nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, os nossos anjos de guarda, esses benfeitores queridos, designados por Deus para nos intuir, nos orientar. E, mais do que nunca,
aquele que não nos abandona. Nas maiores dificuldades, nas maiores provações, Ele está sempre ao nosso lado, que é o nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir: Mestre querido, aqui nos encontramos reunidos em Seu nome para rogar as Suas bênçãos por cada um de nós que aqui nos encontramos, para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, por aquelas pessoas que trazemos alguma dificuldade de relacionamento, por aquelas pessoas que ainda não nos compreendem, que trazemos mágoas ou que elas trazem mágoas para conosco. Coloque, Senhor, a Sua mão afetuosa e amorosa nesses corações, derramando bênçãos de luzes por cada um desses locais. Envolva-nos, Mestre, na Sua paz, na Sua luz, no Seu amor incondicional. Que as Suas bênçãos derramem também sobre toda a nossa humanidade sofrida, sobretudo o nosso planeta e o nosso país, ainda passando por muitas dificuldades. Que as energias do bem se façam presente no nosso país e que também possamos visitar os lares em desalinho, visitar os hospitais ou as pessoas que estão acamadas em seus lares, que as pessoas necessitadas recebam ajuda dos médicos da espiritualidade. Possamos também, Mestre, rogar que as Suas bênçãos derrame sobre aqueles que estão reclusos, em asilos, orfanatos, até mesmo nas prisões. Irmãos que perambulam pelas ruas, desprovidos de um teto, de um lar. Enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a Sua mão amiga ampare esses corações, trazendo bênçãos de luz a cada um deles. E aqui, Mestre, nos encontramos ainda eternos pedintes e temos certamente cada um de nós um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E como forma de gratidão, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Porque Teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, agradeço imensamente a presença, a parceria de cada um de vocês que aqui esteve conosco. Como sempre, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima quarta-feira, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!